Devia ser 1975. Nós morávamos em Porto Alegre e a gente estava indo visitar minha avó em Gravataí. Era a primeira vez que a gente fazia isso no carro da família e era a primeira vez que eu vi o meu pai dirigindo. Por isso que Cachoeirinha surge para mim assim como um caminho, uma passagem, um entre-lugar. E vim morar, é uma maravilha, assim, né? Vim morar próximo da área do Mato do Júlio. Saía daquela tensão de trabalhar no centro de Porto Alegre e quando eu enxergava a mata, eu respirava, né? Então, tem essa memória muito viva, assim, né? Quase 7 anos fazendo esse movimento para lá e para cá e sentando na janela, tentando sentar na janela. Conseguiria monitorar ali e, enfim... Mas quer o coisa da claque ali? Não tá. Precisa, tu só corrige. Tá. Pode ir, Guilherme. Take 1. Esse nome acabou entrando para o imaginário popular justamente por essa situação atípica, né? Assim, existe um mato no meio da cidade onde o Júlio mora. Por isso que o nome é Mato Júlio. A gente tem aí uma cidade pequena, né? Que é Cachoeirinha. E daí, tu tem ali uma área, que é essa última área ambientalmente importante para retenção hídrica, para questões ecológicas, para serviço ecossistêmico, para despoluição, melhorar a qualidade do ar, tem uma questão de fauna, enfim, tu tem essa última área, uma grande área, né? E o Mato do Júlio era um espaço assim que também sempre teve presente, porque quando tu transita na avenida, desde aquela época a gente tinha essa noção do maior espaço verde contínuo da cidade, o espaço que muitas vezes as pessoas diziam, isso aí tinha que urbanizar para acabar com o mato ali. Essa visão que a sociedade tem de que, enfim, a melhor forma de utilizar o meio ambiente é construindo em cima e derrubando o ambiente natural, né? Bom, esse aqui é o mapa do mato, né? A gente tem a Freeway aqui embaixo, a Flores da Cunha aqui em cima, aqui seria o Interior 1, né? Então a gente tem o Parque da Matriz em toda essa lateral. O Parque da Matriz ele é como se fosse a mesma dimensão do mato. Então o Mato do Noca era também tipo o Mato do Júlio, assim, um espaço onde se criava gado, onde tinha uma grande mata virgem ali e que tinha uma figueira. Quando foi derrubada, teve uma certa comoção, assim, pelo pessoal que conhecia ela, e ela foi derrubada e foi construído um dos primeiros grandes prédios da cidade, que por sinal, o nome do prédio é o prédio não é prédio, sei lá, alguma coisa da Figueira, né? A única coisa preservada dessa história ali foi o nome do prédio. O mato, ele é sinônimo de dinheiro, porque é a maior área livre de edificação, de construção na Grande Porto Alegre. É um espaço que traz a história desse lugar, traz a história de Cachoeirinha. A história desta região, ela começa no início do século XIX. Então, em 1814, o imigrante açoriano João Batista Soares da Silveira e Souza, ele recebe uma área de terras cujos limites são aproximadamente alguns dos limites do município de Cachoeirinha, não chega a ser todo o município. A cidade de Cachoeirinha vai surgindo e crescendo.
A fazenda vai diminuindo e a cidade vai crescendo. Fica morando na casa o Júlio Batista Soares. Então o Júlio se vê numa situação atípica de se ver numa área rural, que é o remanescente da fazenda, sendo cercado pela cidade. Então, do ponto de vista do cidadão de Cachoeirinha, do habitante daqui, ele fica conhecendo aquela área como o Mato do Júlio. Só que ali também era um espaço de medo, de certo receio. Tinha a lenda, que não era tão lenda, de ele dar tiro de sal nos caras que entravam dentro da área dele, né? O Júlio ele era bastante enfático na defesa da propriedade dele, né? Então essas histórias de tiro de sal, ele não deixar as pessoas de repente jogarem bola dentro do Mato do Júlio, né? De ver as pessoas de repente tentando colher bergamota e correr com as pessoas do mato, né? São histórias que fazem parte do anedotário popular, né? Das pessoas, dos antigos moradores de Cachoeirinha. Eu, quando era criança, entrava junto com a galera lá da minha rua pra brincar na área, né? Começamos aí e a gente achou umas árvores muito grandes, que eram umas árvores de pinos, né? E vamos ver quem sobe mais. Daí foi, como eu era o menor, eu subi mais alto, assim, daí tipo, tu conseguia olhar toda a Flores da Cunha, tu olhava toda a cidade, assim. E também dava pra olhar um telhado muito grande, uma casa muito grande. Ali tem uma casa ali. E daí todo mundo já tinha ouvido falar da casa, ninguém sabia o que era. Daí, tipo, é aquela velha coisa, né, de uma casa mal assombrada, tem fantasma. É aquela coisa de todo mundo sabe que existe, mas ninguém sabe o que é. Passa uma cachoeirinha por dia na Flores da Cunha. E ninguém conhecia, ninguém falava dessa casa. Por quê? Porque não viam, né? Porque um imóvel dessa importância, dessa magnitude, já era para estar tombado pelo governo do estado há, sei lá, 10, 20, 30 anos, né? O nosso primeiro desafio era conhecer a história desse imóvel, né? Ele estava dentro de uma ação civil pública que foi aberta em 1997, no ensejo do livro que foi publicado nos anos 90 pela professora Isabel Mombach, né? Que se chamava Memória de Cachoeirinha. Trata-se de uma casa grande com um alicerce alto e também grande altura no interior. Foi construída com diversos tipos de pedras. A largura das paredes é de mais ou menos 60 centímetros. A entrada pela lateral dá acesso a uma ampla sala. Da janela, ao lado da porta de entrada, avista-se uma construção baixa, comprida, com janelas pequenas, a dependência de empregados, e no passado foi uma senzala. O fato de ter havido escravidão em Cachoeirinha, ele é inegável, né? O comendador Batista, ele era um grande proprietário de pessoas escravizadas, né? No século XIX, tanto que o testamento dele dá conta de 71 escravos. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, que eu cheguei na porta do casarão, eu não consegui entrar. Eu fiquei parada na porta. Eu não consegui entrar, não consegui passar por ela. E aí me veio as lembranças, né, assim, de quanta dor teve, quanto sofrimento teve nessa casa, pelos os que me antecederam, né? Meu povo preto que me antecedeu e que trabalhou arduamente aqui. Então era uma tristeza assim que eu senti, né? Mas depois me coloquei assim de uma certa forma agradecer por eu estar naquele lugar e ser uma mulher negra e estar chegando nesse lugar para ser professora, né? E aí eu novamente agradeci porque eu estava colhendo um chá que sei lá quem plantou, né? Aí eu colhi o chá e tirei umas fotos também. E
levei para casa, fiz um elixir. A nossa cidade tem um histórico com relação à população indígena, né? Com a guerra guaranítica que houve lá no século XVI, XVII, muitos povos fugiram de lá, né? E conta a história que um jesuíta veio, passou por aqui, deixou um certo agrupamento aqui e se estabeleceu ali no Parque dos Anjos, em Gravataí. Karire hoa yang mama o utramba. Tau sudi pove iramo. Saya I peteng ima u tau. Ta e o urang e I tramba kore kware. Rire ojo mo a im. O sia e uma pende ma pe puta ita. Por isso que eu sabia, né? Ninguém não contou, nem você, de acordo, não contou nada. Aonde tem lugar aí. A nossa espiritualidade que contou para nós. Por isso que eu ia aqui. Porque Deus sabia também. Aqui eu entrei aqui agora quase 3 anos. Entramos com criança. Veio 5, 6, veio aqui. Fala comigo aí. Mas, essa propriedade privada, ninguém não vai entrar aqui. Por que você? Quem contou aí? E Júlio também não é dono. Então, agora Júlio não está mais, deixou ter aí. E terra fora também. A árvore também fala também. Na hora que abrir os portões ali, vai haver uma relação muito maior da cidade com essa área verde, né? Eu acho que o mato ele é uma possibilidade, né? Porque a gente não tem uma identidade cachoeirinha. E é uma das coisas que eu sempre converso com criança, principalmente, que é assim, o que te faz gostar do lugar onde tu mora? Conhecendo mais sobre a história do lugar onde elas moram, elas vão, de certa forma, desenvolver um sentimento de uma relação com a cidade mais profunda, né? É isso que eu acredito, e esse é o desafio a enfrentar. Eu costumo falar para as crianças que quando elas passam na frente do Mato Júlio, elas estão olhando para um espelho de cachoeirinha de 200 anos atrás. E é esse passado que sobrevive ao presente. Então, é uma memória material, viva. É como se a gente olhasse para o século XIX ali, presencialmente ele tivesse ali materializado não só na construção, mas também na paisagem, né? Eu acho que a memória é uma coisa que se perde tanto quanto se perde as coisas físicas, assim, por exemplo, o Mato do Noca é uma coisa que se perdeu, né? E que existe na memória de algumas pessoas, entende? O Mato do Júlio pode acontecer isso também, até porque tem movimentos econômicos na cidade, do poder econômico, que sempre tensionaram para transformar aquilo ali numa área residencial, né? É um local de referência para a cidade, né? Que eu acho que falta talvez um pouco dessa identidade de referência para essa cidade, né? A cidade de Cachoeirinha, sim, aquela que tem uma área assim, 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 né? Então eu acho que é de permanecer, é de um museu histórico contando essa história desse município, né? Porque tá aqui, é uma história e ela tem que ser, é uma história viva, né? E ela tem que perpetuar, as pessoas têm que saberem. Certo, né? Vai continuar pelo futuro da cidade como trespassando a história do passado, do presente e do futuro. Acho que o futuro longínquo até. Essa coisa da cidade ter uma relação ali com aquele espaço. E que vamos torcer para que não fique só na memória.
daquela primeira viagem carrega uma memória de estar transitando por uma área de aspecto rural e, de repente, avistar pela janela do Fusca aquela que, no meu olhar de criança, era a maior árvore do mundo. Se as memórias navegam pelo tempo, é nos lugares que acabam por fixar suas andas.